Fala, turma do Desenvolva-se Cast, bora para mais um episódio. E olha só quem tá comigo dessa vez. Vocês acharam que ele tinha saído do programa, mas não. O cara tá aqui, meu amigo, meu brother, meu sócio, meu mentor, Isaías do Vale. E aí, Tiagão, beleza? Beleza, cara? Cara, ninguém achou que eu tinha saído não, pô. Era férias. Era férias? Era férias. Que isso, cara? É, pô, você acha? Tava dando, a gente gravando muito podcast, eu fazendo essas gravações com você, tava aparecendo muito cabelo branco. Aí eu precisei tirar um período sabático aí e deixar você com novos ares, né? Aí agora eu volto, tem 1 milhão de pessoas na sala, assim, aí eu falo, pô, perdi meu espaço aí, não faz falta nenhuma, né? Exatamente. Ele quis voltar pra... Mas, cara, essa cadeira é sua, cara, é cativa. Beleza, só não repara que eu tô sem uniforme, porque ninguém me falou que tinha que usar uniforme aqui hoje, então... Sai de casa, cara, sai de casa. E hoje, mais uma vez, a gente tá recebendo essa galera incrível da Tech for Humans. Sejam muito bem-vindos. Gente, uma salva de palmas pra vocês. Bom demais. Cara, tô animado pro assunto de hoje. Vai ajudar muita gente, cara. Tenho certeza disso. Ô, Thiago, mas qual é o assunto de hoje? Meu Deus, cara, você já esqueceu. Acabou de voltar de férias. Não, eu sei sim, eu só tava querendo ver se você sabia. Não, eu esqueço, mas meu celular... Você tá com notas, né? Sempre. É injusto. Como construir uma cultura de feedback. Eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar muito você aí dentro da sua empresa. Então, já te indico, manda para todos os seus amigos... que trabalham em empresas, seja empresa pequena, empresa grande. Manda pro seu líder também, né? Manda pro seu líder. Bacana. Cuidado, né? Só pra... Não, manda também. Manda. Fechou. Manda. Fala assim, gostei lá. Assiste e manda. Recomenda, é isso mesmo. Manda pra todo mundo. E hoje a gente vai trocar uma ideia com essa turma da Tech for Humans. É uma parceria do Desenvolva-se Cast com a Tech, que é uma startup. É uma turma diferente do último episódio, né, que a gente fez. E aí eu vou pedir para cada um de vocês se apresentarem. O microfone está aí, começando aqui pelo seu Charles. Fala de onde sua posição na Tech, né? E quanto tempo está na Tech? Fala, galera. Bom dia. Meu nome é Charles, estou na Tech aí desde agosto do ano passado. Tirar. Tá. Vai lá, de novo. Estou desde agosto do ano passado, né? Meu nome é Charles. Eu estou aqui participando com o pessoal do Tech Society, que é um evento que a gente está em parceria aqui com o Desenvolve-se, né? Com o Thiago que está organizando aqui. Então está muito bacana a experiência, conhecer o pessoal do time, que a gente sempre trabalhou em home office. Conhecer agora pessoalmente está sendo uma experiência muito bacana. Então, estou na Tech, como falei, desde o ano passado, de agosto do ano passado, está sendo uma experiência nova e é isso. Boa. Curtindo bastante a oportunidade. Boa. Obrigado, Charles. Tá funcionando lá? Tá com um pouquinho de mal apontado só. Pode continuar. Pode continuar? Então, bora que a gente resolve. Boa. Tiagão, nome eu já falei, né? Nome, idade, quanto tempo tá na Tech e sua posição? Beleza, vamos lá. Não sei se vocês vão me ouvir, mas espero que sim. Amém. Meu nome é Thiago, do jeito certo, Thiago com TH. Não, é genérico dele, gente. O meu tá certo. Sou do Rio, sou carioca, tenho 25 anos, estou na Tech há 1 mês e 10 dias. Legal. Longos 1 mês e 10 dias. Sou CS aqui na Tech. CS na Tech. 3 pontos. Boa, obrigado, valeu, Tiagão. Bom dia, gente. Eu sou a Camila. Estou na Tech há 1 ano e 2 meses já. Trabalho com dados, né? Sou analista de BI. Legal. E já vim algumas vezes para São Paulo conhecer o pessoal, mas essa turma é nova. Então, Boa. a experiência está ótima. Legal, valeu, Cami. Vai lá, Lu. Bom dia, pessoal. Antes de você segura um pouco, a gente só vai trocar o microfone deles e a gente chama. Beleza. Enquanto isso, Isa, esse assunto... Quer que eu fale minha idade, meu nome também? Ou não Por precisa? favor. Pra me incluir, né? Tem que ser inclusivo. Você não sabe? Tem que ser inclusivo aqui, né? Qual que é a sua idade, cara? Cara, eu tenho 22 anos. 22 anos? Eu parei de contar. Né? 22 anos de parei pion. de contar quando eu fiz 22, tá ligado? Não, eu tenho 29, cara. 29 anos já, né? O que me consola é que você vai ser sempre mais velho que eu. Então, E sempre mais alto também. Sempre mais alto também. E eu vou ter sempre mais cabelo. Né? Então, mas no meu caso, com implante resolve, né? Agora, não tem uma cirurgia pra aumentar. Tem? Não, aumentar a altura não. Tem também? Coloca um pino na canela. Cara, não. Prefiro manter as minhas dimensões naturais e compensar na academia, de qualquer forma.
Todo baixinho tem mania de grandeza, né? Todo baixinho tem mania de grandeza. Cara, na verdade, aqui tinha que ter uma cadeira extra só pro meu ego, tá ligado? Meu Deus do céu. Porque eu já sinto deslocado aqui, já que não tem, eu falo, pô, eu tô dividindo espaço aqui, já não gosto disso. Quem contratou entendeu? esse cara? Bora lá, Lu, vai. E aí, galerinha, bom dia. Meu nome é Luiz Felipe, eu tô na Tech vai fazer 1 ano. E é uma experiência nova pra mim também, é a primeira vez que eu tô em contato com o pessoal. A Júlia, que eu já tinha visto, ela mora do ladinho lá, mas com o pessoal aqui tá sendo uma experiência fantástica. Gostei pra caramba do TechCast, vai estar valendo a pena. Boa. Aqui pro Jonas. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonas, eu sou de São José dos Campos, estou na Tech há uns 7 meses e atuo na Tech como desenvolvedor low-code. Não me pergunte exatamente o que seja isso, mas é isso. Boa, valeu. Agora uma pessoa que tá super feliz que, né, o time dele, que é um bairro, né, o pessoal do bairro se reuniu, vamos montar um clube, vamos. Qual que vai ser o nome? Botafogo. A gente tem que fazer um episódio só pra falar de futebol. Só pra falar de futebol. Aí vai ser legal. Enfim, tá feliz porque o time dele ganhou de 3-0 do meu ontem, eu tive que pagar R$10 pra ele hoje, mas tá tudo bem. Podia ter postado mais, Foi uma hein? delícia cobrar isso de você, sabia? Por favor, gasta bem gasto os meus R$10. Aposta mais da próxima. aposta mais Isso da aí. Na próxima. próxima vez a gente aposta mais. Fechou. Fala, pessoal. Meu nome é Edu. Eu sou do Rio de Janeiro também, igual o Borba. Tô na Tech tem 1 ano. Pra mim tá sendo uma experiência maravilhosa. Nunca tinha atuado na área de tecnologia. Então, ano passado eu fiz uma migração de carreira e pra mim tá sendo super importante, né? Tá interagindo com os colegas. Eu também faço parte do time de Process com o Jonas e com o Luiz como desenvolvedor low-code. Boa, valeu. Oi, eu sou a Rosilane. Eu tô na Tech há quase 1 ano. Completo em alguns dias. Em alguns dias também completo 50 anos. Uhul! Boa! E eu sou de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Hoje eu moro em Itapetininga, interior de São Paulo. E na Tech eu atuo como analista de requisitos para automações de processos. Que massa. Boa. Legal, bom dia a todos, eu sou o Jorge. Eu estou completando essa semana 1 ano e 1 semana de Tech. Que legal. E eu sou responsável pela parte de interação com o cliente para a gente tangibilizar os processos de negócio através da nossa ferramenta. Massa. Um arquiteto de soluções. Cara, outro nível. Outro nível. Gente, bom demais. Eu quero começar esse episódio de hoje chamando a atenção por uma frase que eu li hoje de manhã, antes de vir para cá para essa gravação. E a frase é a seguinte: em um mundo onde todos querem mostrar que sabem tudo, devemos admirar aqueles que reconhecem que precisam aprender algo. De novo, em um mundo onde todos reconhecem ou querem mostrar que sabem tudo, devemos admirar aqueles que reconhecem que precisam aprender algo. O ego é uma coisa muito complicada. E quando a gente fala de feedback, a gente tem que ter muita maturidade para poder desenvolver esse trem. E a gente está falando sobre como desenvolver uma cultura de feedback, mas é uma cultura saudável, de modo que faça sentido para todos. E na minha visão, aí eu quero ouvir de vocês, do Isa, um primeiro ponto que a gente precisa ter é deixar o orgulho de lado, e o segundo seria ter um coração ensinável. Eu trabalho com o pessoal da Tech, já tem quase 1 ano também, deve ter 10 meses praticamente, e vários de vocês, coração extremamente ensinável para falar, caramba, eu não tinha prestado atenção nesse ponto, bacana esse toque, e isso é muito legal, porque sempre há uma reciprocidade. Agora, quando a gente encontra pessoas com aquela altivez de espírito, pessoas que sabem tudo, cara, é extremamente horrível, Isaías. É verdade. E eu queria propor pra gente dividir o papo, cara, em 2 etapas. Bora? Como você recebe um feedback e como que você dá o feedback. Boa. Né? Porque os 2 sentimentos que você trouxe são para as pessoas que vão receber o feedback. Boa. Mas a gente precisa falar também que numa cultura de feedback, a gente não precisa só esperar. A gente também precisa ceder. A gente precisa dar os feedbacks e a gente saber como colocar isso em palavras que não sejam ofensivas, mas que sejam claras. O ponto que a gente está trazendo é ideal também. Boa. Fechou. Então Beleza? bora pra cima. Primeiro como receber o feedback, depois como dar o feedback? Isso aí. Então fechou. E aí, turma? O que vocês pensam sobre
como receber um feedback? O que vem na cabeça de vocês? Um de cada vez, hein? Um de cada vez. Jorjão. Vamos lá, deixa eu começar aqui. Eu acho que a resposta que eu vou dar serve para os dois pontos, tá? Legal. Eu acho que é a minha opinião e depois a gente pode ouvir do resto do time, mas a transparência na relação, ela vale para os dois lados, tanto para receber quanto para dar feedback. Eu tenho a mente bem tranquila com qualquer um daqui, de poder falar sobre qualquer assunto e escutar sobre qualquer assunto, ter um feedback deles, algum ponto, uma oportunidade de melhoria, alguma coisa, porque a gente tem transparência nas relações. Eu acho que isso é o ponto fundamental nesse cenário. Muito bom. Inclusive, é uma das virtudes que a gente trabalha na Tech, né? Transparência nas relações. Muito bom, muito bom. Mais alguém? Deixa eu falar então, antes de passar para a próxima pessoa. A parte de transparência, ela é super importante, né? E existe um passo antes disso, que chama-se confiança, né? E a confiança, ela é uma via de duas mãos, né? Uhum. É via de mão dupla. Via de mão dupla. Ela vai e ela volta. Então eu preciso, para eu poder confiar em alguém, eu preciso sentir que essa pessoa confia em mim, e aí vai haver essa transparência. E para eu sentir que ela confia, para essa pessoa confiar em mim, ela também precisa sentir que eu confio nela. Então, muitas vezes, as coisas que acabam não sendo ditas ficam jogadas no ar, mas sempre precisa da atitude de uma pessoa que deixa claro que existe essa confiança e que pode haver essa transparência, né? Uhum. E quando a gente fala de cultura, o que o Jorge falou é importante. Ter ciência dessa necessidade é o que faz as pessoas saberem que alguém precisa tomar essa atitude. E se todo mundo sabe que precisa tomar, quando uma pessoa toma, a outra também automaticamente vai ceder. Então aí começa a funcionar essa via de mão dupla. Eu gostei do ponto da transparência e é crucial. Muito legal, muito legal. Agora deixa eu fazer um papel de advogado do diabo. Manda. Mas manda pra eles. Não, pra todo mundo, pô. Até pro Guilherme que tá ali na mesa hoje eu vou mandar. Tem um ponto que pode atrapalhar essa questão comportamental em relação ao feedback. Quando você não consegue admitir que você errou. Porque não conseguir admitir que errou gera uma insegurança de falar, putz, eu posso perder minha posição. Eu posso perder meu cargo. Então, a minha mente vai fazer de tudo para eu encontrar caminhos para dar desculpas. E a gente sabe que quem é bom em dar desculpa... Não é bom em mais nada. Acabou. Né? Só que aí a humildade vem como se fosse um antídoto pro ego. Né? Eu trabalhava numa empresa, antes de fazer a minha transição de carreira. Hoje, acho que eu nunca comentei aqui, hoje além aqui do podcast, eu empreendo na Tech com o desenvolvimento individual dos colaboradores aqui dentro. E nessa antiga empresa que eu trabalhava, eu era da área comercial, eu lembro que uma vez eu passei por uma situação muito complicada com o cliente e tal, e aí eu cheguei falando para o CEO da empresa que aquele cliente não sabia do que ele estava falando, estava falando muita groselha, muita besteira e tal. E aí o CEO da empresa, com quase 60 anos, ele virou para mim e falou, Thiago, a gente tem a oportunidade de aprender com todo mundo. Não importa o grau da pessoa. Com todos a gente tem a oportunidade de absorver algo. Por mais que seja algo que a gente nunca vai praticar. A gente aprende um caminho que a gente não deve percorrer. Ou seja, em outras palavras, o que ele quis me dizer não perca a oportunidade de aprender. Com quem quer que seja. Agora, quando a gente fica na defensiva para ouvir um feedback e falar, pô, esse cara não sabe o que tá falando, quer tomar um emprego, quer puxar meu tapete, cara, é muito ruim. A gente já vai armado, né? Acho que tem que mudar um pouquinho o consenso de ir para esse feedback. Tô indo para aprender, não tô indo para levar uma bronca ou qualquer coisa negativa. É corrigir a rota, né? Faz sentido? Faz, e é aí que entra a confiança, né? A confiança. Se você confia naquela pessoa que vai te dar o feedback, você sabe as intenções dela. Então, essa confiança é crucial para que você entre desarmado. Mas tem a questão da autoconfiança também. A autoconfiança é diferente da confiança que a gente está falando de confiar em outra pessoa. Faz sentido. Mas o meu ponto aqui quando eu confio naquilo que eu fiz, se foi tentando acertar, beleza, eu vou receber uma correção, um ajuste para eu poder melhorar. Não é algo que eu estava fazendo de forma desleixada, eu vou tomar uma super bronca. Entendi o que você quer dizer. Quer dizer assim, pô, eu tinha certeza que eu estava fazendo certo. Isso. Entendi. Essa certeza vai contra...
tem uma máxima que fala assim, nenhuma verdade é absoluta, né? E essa é a única verdade que existe. Exatamente. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Quando você trabalha... Quando eu estava estudando engenharia, a gente tem engenheiros aqui. Acho que tem engenheiro de software aqui, né? Ou não? Não? Você estava falando da outra pessoa, né? Era outro rapaz. Então, a gente tinha uma matéria... Eu tive uma matéria chamada Metodologia de Estudo e Pesquisa. Tá. E quando a professora entrou na sala a primeira vez, foi essa máxima que ela falou. Ela falou assim, quando você está estudando algo, você não pode entrar com nenhuma certeza. Tá. Né? E aí a gente pode ir para vários outros cenários, pode falar de filme, pode falar de livro, pode falar de um monte de coisa. Tem um livro do Arthur Conan Doyle, que são os contos de Sherlock Holmes. Quando ele entra num caso, ele fala assim, eu não busco validar uma hipótese, eu busco informações para criar uma teoria. Uau. Né? Então, quando você entra, você pode ser o PhD naquele assunto. Se você não parar para refletir no que você fez, você já começou errado. Sim. Você já está ferindo a máxima do aprendizado. Total. Né? E você saber que pode aprender com tudo, é aquele ditado que até um relógio parado marca a hora certa 2 vezes, né? Você aprende, como você disse, o que não fazer. Exato. Isso é importante, mas para você aprender, você precisa saber que precisa. Exato. E eu ainda complemento falando assim, quanto mais maduro você é, mais você entende que você menos sabe. Total. É muito comum em jovem, eu, por exemplo, quando eu era mais novo, eu achava que eu tinha razão em tudo, eu achava que era bom em tudo. A adolescência traz muito isso, né? É o senso de, nossa, eu sou Superman. Exatamente. Vai dar tudo certo, eu sei como fazer. Exatamente. Depois a gente pode até perguntar aqui, o pessoal tem certeza que todo mundo vai falar isso daí. E quem falar que não é porque ainda é jovem. Ainda não passou por isso. Exatamente. Ainda não passou por isso. Mas aí você vai enfrentando situações que, você vai entendendo, você vai falando assim, caraca, e eu achando que eu sabia de tudo. Até que vai vir uma coisa que vai te derrubar mas te jogar tão pra baixo, que aí você tem 2 opções. Ou você aprende com aquilo e muda, ou você nunca vai se levantar daquela situação. Uau, muito bom, muito bom. Soltei o microfone. Vai lá. Primeiro, eu acho que a gente já pode encerrar aqui, né? Acabou. Eu tô contemplado, não sei. Tá tudo certo. Por mim. Não, mas eu pedi aqui porque eu acho que num dos pontos que o Isaías levantou, que não existe, né, basicamente uma verdade absoluta, eu acho que, especialmente falando de feedback, existe uma verdade absoluta, que basicamente todos nós aqui, apesar de sermos de equipes diferentes, estamos no mesmo barco, que é a empresa. Se você não está dando feedback para alguém, se você não está sinalizando para alguém com toda a melhor intenção que possa existir em você, que aquela pessoa pode melhorar em algo, ou que aquela pessoa fez algo de errado, cara, você está falhando. E ainda mais a pessoa que não está aberta a receber esse feedback, né? Esse retorno, seja positivo, seja construtivo, para de fato melhorar, porque, cara, nós estamos no mesmo barco. Então, exato, se você não tiver essa capacidade de dar um feedback, de falar coisas duras de forma assertiva, de forma compreensiva, humanizada, e ao mesmo tempo também de receber feedbacks, você está deixando a água entrar no barco, e isso você vai acabar tendo problemas. Exatamente. Exato. Então, acho que a verdade absoluta, a única que talvez exista dentro de uma empresa a gente está no mesmo barco e é isso, assim, se você não cuidar do seu barco, cara, dá ruim. Alguém vai estar deixando entrar água. Muito bom. A gente vai ter problema. Isso é um baita ponto de atenção. E na realidade, eu vou até além. Você está sendo negligente. Né? Se você vê que a pessoa tem oportunidade de melhorar... Cara, a gente fez um episódio... A culpa é sua. Lembra do episódio que a gente fez chamado Dar um Google? Lembra disso? Lembro. Hoje não é mais dar um Google, a gente tem que fazer dar um chat GPT, né? É verdade. Esse episódio que a gente gravou uma vez, nasceu em 2018, nessa empresa que eu trabalhava, eu precisava de uma informação e aí eu cheguei pro dono da empresa e fiz a pergunta para ele sobre essa informação. Aí ele virou para mim e falou, tá bom, mas você já pesquisou no Google? Fiquei muito bravo com ele na época. Como assim? Pesquisar, você tem informação na mão, me passa o negócio, cara. E ele virou para mim e falou, dá um Google, pesquisa. O tempo passou, tive esse mesmo episódio em 2019 com a minha gestora na época. Era só pesquisar a informação, não é? E ela virou para mim e falou, Thiago, dá um Google, pesquisa. Fiquei muito bravo, mas depois, com o tempo, eu tive maturidade para falar, uau, eu evoluí com isso. Não era para me oprimir. E aí eu já quero levantar um ponto, não sei se você quer trazer alguma coisa? Legal, depois eu levanto o ponto, vai lá, Rô. Não, só para contribuir aqui com o que o Thiago falou, né, e também com o que você falou, que eu acho que um ponto é quando a gente recebe um feedback,
é você separar a situação da pessoa, sabe? Então, se eu recebo alguma pontuação de que naquele momento o meu comportamento não foi o ideal, primeiro que se eu errei, uma forma de pensar que eu acho que é bacana, se eu errei, eu não sou meu erro, né? Uau. O erro aconteceu naquele momento, a não ser que eu escolha continuar repetindo aquele erro. Eu posso me tornar aquilo, mas se aquilo aconteceu e eu recebo uma oportunidade de mudar o meu comportamento, eu não me resumo aquilo só, né? Então eu preciso separar também a situação, porque não é uma crítica a mim, a minha pessoa, é a uma forma que eu agi ou uma decisão que eu tomei em um determinado momento. Então, se eu separo isso, fica mais fácil de absorver também, sabe? Porque a gente não, muita gente leva pro pessoal, né? Como a gente costuma dizer. Total. E a gente mistura um pouco uma crítica à pessoa a uma crítica, falando do negativo, né? A uma crítica a um comportamento, a uma situação específica, né? Legal. Esse cara aqui me ensinou, aprendo muito com ele, todo mundo sabe disso. Pra mim, além de amigo, é um mentor, brother, apesar de ser São Paulino, mas tá tudo certo, né? A gente se dá bem. A gente coexiste, né, no mesmo... A gente aceita. A gente aceita, exato. O que eu aprendi mesmo que eu ia falar? Brincadeira. Que é um problema cultural até o momento de eu ter a informação. A partir do momento que eu tenho a informação, passa a ser um problema pessoal, não é? Então, o que eu quero dizer com isso? Brasileiro é muito emocionalmente inflamado, né? Trabalho com Isaías, e aí ele me dá foi o que a Rose falou, ele me dá um feedback no profissional, ou melhor, vamos fingir que o Isaías é meu chefe. Quer ser meu chefe, cara? Não. Tá bom. Mas vamos fingir, tá bom? Tá bom. Você é meu chefe e você me dá uma bronca, não tô falando de feedback, bronca mesmo, no profissional. Brasileiro, em média, normalmente, como que fica? De birra. Pé da vida com o cara. Chega em casa, fala com a esposa, passa o final de semana mal, como assim? Aquele cara me deu bronca. É horrível. Cultura norte-americana. Acho que a gente tem algumas coisas para aprender. Você me deu a bronca 14 horas ali no trabalho. Uma bronca no profissional, 18 horas a gente tá no barzinho tomando cerveja. Pô, nem precisa levar pro norte-americano. Cultura portuguesa, cultura tech. Pronto. Né? Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. O Alex é conhecido de todo mundo aqui, né? Total. Cara, participei de tanta reunião que a gente trocava farpa ali. Meu, você não concorda com tudo, né? Exato. Terminou a reunião, bora almoçar? Bora. Vai todo mundo almoçar? Já era, acabou. E almoça em paz. E almoça em paz. É aquele momento, é aquilo. É separar. Rose, né? O que você falou de não levar pro pessoal, assim, na lata, é isso, né? E a responsabilidade disso é também de quem dá o feedback. Porque se a pessoa chegar e falar assim, Thiago, você tá errado, você não sei o que, atribuir muito a você, aí vai entrar na cabeça dele que o ataque é pessoal. Agora, se a pessoa consegue colocar, nessa situação, o seu comportamento foi X, cara, acho que seria mais bacana. Imagina no cenário, se você ao invés de ter feito isso, fizesse dessa forma, o que você acha que teria acontecido? Pô, já tirei o Thiago agora, o Thiago não tá mais lá, né? O Thiago agora ele tá olhando o cenário de outra pessoa, de uma projeção dele lá. Então ele consegue ele mesmo enxergar os outros cenários. Eu tiro o pessoal da jogada e coloco nessa projeção. É isso. Quem dá o feedback tem que saber fazer isso, né? E quem recebe tem que entender também que não é pessoal. Exato. Eu acho que a gente consegue tirar muito carrapicho, né, desse tema, se a gente conseguir olhar e falar, cara, é pro meu crescimento. É isso aí. É pro meu crescimento. Só que parece que a gente chega a um dado momento, parece que na vida a gente quer parar de aprender, né, cara? Ah, super natural, né? Não sei se foi o Bill Gates que falou que ele contrata pessoas preguiçosas, porque eles sempre descobrem um jeito de fazer aquela tarefa de uma forma rápida, né? Uhum. Então, o ser humano, eu fiz um curso chamado Learn to Learn. Aprendendo a aprender. E ela fala assim, é natural o ser humano, o nosso corpo, ele vai querer sempre gastar menos energia. Você que treina, o rapaz aqui treina, forte pra caramba, né? Ele sabe que se ele não mudar o treino dele, ele vai parar de crescer, porque o músculo dele vai acostumar.
Se a gente parar de ler, a gente vai parar de aprender. E é normal, porque no livro O Poder do Hábito fala da atividade cerebral que é necessária para você desenvolver uma nova habilidade. É altíssima, você está gastando energia. Conforme você vai transformando aquilo num hábito, vai diminuindo a energia. E se você não buscar outra coisa, você vai entrar ali e vai começar a ter não é espasmo, atrofiar. Vai começar a atrofiar a sua capacidade de aprender. Fazendo isso daí, irmão, é de mal a pior. Legal, muito E é bom. natural do ser humano. Natural. Bom ponto. Pergunta, qual que são os maiores entraves na mente de vocês, que vem à mente de vocês quando a gente fala sobre dar um feedback para a pessoa? Quais são as maiores barreiras que vocês enxergam para dar um feedback? Não sei se vocês estão vendo, mas o microfone está passando, vai chegar. Depois a gente coloca uma música de fundo Exato, aqui, né? exato. Coloca uma música agitada, por favor. Então, Thiago, eu acho que um dos maiores entraves, falando para o meu contexto pessoal, né, sempre foi me preocupar com uma outra pessoa, ela vai receber aquele feedback. Legal. Eu acho que concordo com o que todos falaram aqui, mas eu acho que um dos pontos mais importantes na hora tanto de falar quanto de receber um feedback é empatia. Eu já vi os dois lados da moeda. Tá. A pessoa que dá o feedback isso considerando, vamos dizer, 4 lados, né? 2 lados de cada lado da moeda. A pessoa que dá o feedback com a intenção realmente de favorecer a outra pessoa para que ela possa crescer, e a intenção também da pessoa que dá o feedback por vaidade, né? Isso você, como psicólogo, você deve saber, a gente tem pontos aí que tem mais a ver com o ego, né? Do que com o altruísmo de fato. Isso que o Charles está falando é sensacional. Isso corrige todo mundo que está sentado aqui, inclusive a mim. Bom ponto, Charles, vai lá. Exato. E tem a pessoa que recebe também o feedback, tem a pessoa que aceita de braços abertos, né? E a pessoa que também não aceita, como você bem falou agora, aquela pessoa que leva para o lado pessoal e ela acaba internalizando aquele retorno, aquele feedback. Deveria ser um feedback construtivo para o lado pessoal, ou para o lado profissional também, mas acaba levando para o lado pessoal e aí sim internalizando e tornando aquilo um problema. Eu acho que a empatia, a comunicação, ela é extremamente necessária para o feedback, mas um dos pontos que mais me travava quando precisava dar um feedback era entender como a outra pessoa iria reagir. Isso muitas vezes me gerava uma barreira, uma trava, de falar realmente, não necessariamente o que eu penso, não necessariamente a transparência pura por si só, mas falar o que é necessário para aquela pessoa poder crescer. Então muitas vezes eu me podava para exercer o feedback, né? E às vezes eu acabava dando feedback numa conversa informal, quando na verdade eu poderia falar aquilo também no momento profissional. Muito né? legal. Chamar a pessoa para uma reunião e aí dizer, olha, tem um ponto construtivo aqui que eu acho que é interessante, que a gente pode observar da próxima vez, o que é que você acha? Como é que você concorda com isso, não concorda? Boa. Então eu acho que empatia e comunicação são 2 pontos interessantes para a gente poder entender quando a gente vai dar o feedback. Se eu colocar no lugar do outro, entender como essa pessoa vai receber e eu também entender, o feedback que eu estou dando é válido? É necessário dar esse feedback? Ou estou dando feedback apenas por vaidade? Né? Muito bom. Que a comunicação e a empatia são pontos essenciais aí nesse processo. Sensacional. Eu acho que é importante a gente separar, deveríamos ter falado isso no começo do episódio, crítica de feedback. Né? Cara, crítica, o melhor exemplo que eu vi na vida é o seguinte, tem um bispo norte-americano, conhecido como o maior evangelista globalmente falando, é o Bishop T.D. Jakes, você deve conhecer, um grandão. Você me indicou ele. Isso. Cara, enfim, sensacional. Ele tem um programa na TV dos Estados Unidos há muitos anos. E aí ele conta uma história que ele estava dentro do condomínio dele, fazendo uma caminhada. Aí de repente um homem parou e abordou ele e falou assim, você é aquele bispo da televisão que prega, que não sei o quê? Ele falou, sou eu mesmo. Ladrão, sem vergonha, pede dinheiro dos outros, não sei o quê. Começou a criticar. Ele falou, eu vi aquele homem e continuei caminhando. Ele falou que andou mais uns 15 minutos e uma mulher olhou pra ele e falou, nossa, você é o T.D. Jakes da televisão. Ele falou, meu Deus do céu, não tô aguentando mais já, né? E aí ele falou, sim, sou eu, com medo já. Ele falou, a mulher me abraçou e falou assim, muito obrigado por conta de uma palavra sua. Eu estava separado do meu marido, eu ouvi a sua palavra, o meu marido ouviu a sua palavra, minha filha também tinha saído de casa por conta da separação, todos ouvimos e agora a nossa família está unida novamente. Ele falou, eu ouvi aquilo e continuei caminhando. E aí ele fala o seguinte, independente se é uma crítica ou se é um elogio, não pare a sua caminhada, continue caminhando. Então tem uma diferença gigantesca quando a gente recebe uma crítica e de receber um feedback, né? Então
esse ponto é super importante da gente destacar aqui, eu acho que faz super sentido. O que mais? Outros entraves de feedback que passam na cabeça de vocês? Vocês estão muito quietinhos hoje, gente. O que está acontecendo? Meu Deus, cara. Olha, a câmera vai falar. O pessoal tá acanhado. Tá acanhado. Gente, eles não são assim, viu? Na vida real, não são. Vou chamar o Alex aqui para trazer aqueles negócios de novo que teve quarta-feira à noite. Vai lá. Eu acho que, pensando por mim também, é muito como a forma como a outra pessoa vai receber esse feedback. Porque se é uma pessoa que tende a levar para o lado pessoal, às vezes algo que era para ser construtivo acaba gerando um climão ali, né, naquela relação e se perde até, acho que um pouco da confiança ou daquela união que se tinha, né, por ter gerado uma situação desconfortável, o que não era o objetivo, né, e por mais que a gente fale com as melhores intenções, da forma mais empática possível, tem muitas pessoas que não estão abertas a isso, né, e aí, de primeira, não tentam entender aquilo que tu procurou dar um toque, né, uma crítica construtiva para ela. Já pro lado pessoal se fecha e agora virou meu inimigo, né? Então, é um pouco isso também quando eu penso em dar feedback. Boa. E pegando o gancho dessa questão da crítica diferente do feedback, eu acho que é muito claro, assim, que a crítica tem o objetivo de atacar a pessoa de alguma forma, enquanto o feedback não. Por mais que seja um feedback negativo, entre aspas, ou construtivo, né? O objetivo é ajudar a pessoa a se desenvolver. Uau. Enquanto a crítica, não. Eu tô te atacando, aí lida com isso, né? E o feedback, não. A gente busca dar esse feedback para ajudar a pessoa a se desenvolver em alguns pontos que a gente vê que ela tá precisando melhorar ou evoluir. E da mesma forma receber. Eu acho que todas as pessoas que têm o objetivo de se desenvolverem, de evoluírem, têm que estar abertas a receber. Uau. Porque por mais que a gente faça a nossa própria autoavaliação e reflexões sobre as nossas atitudes, tem muitas coisas que a gente não enxerga. A gente acha que está fazendo bem e não está tão bem assim. E as outras pessoas, olhando de fora, conseguem perceber isso. E se a gente não ouve, não recebe essa opinião externa, a gente vai estar sempre no mesmo ponto, achando que está fazendo bem, quando não. Poderia fazer muito melhor, né? Autoconhecimento é tudo. Sensacional, querer se desenvolver. Enquanto o Thiagão prepara a fala dele, gostaria que vocês trouxessem exemplos de feedback que vocês receberam ao longo da carreira. Vamos falar um pouquinho sobre receber feedback, né? Exemplos que nortearam a carreira de vocês, ajudaram de alguma forma a construir quem são vocês hoje, beleza? Bora lá, Tio. Eu já vou entrar nesse tema, mas antes disso, assim, até ouvindo um pouquinho a fala da Camila e a de vocês... Vai trazer polêmica, né? Certeza. Não. Eu sinto que tem muito da maturidade de você ter uma relação saudável, ainda que seja profissionalmente falando, não só em todos os aspectos da vida, mas também profissional, de você entender o que o outro lado está querendo dizer e não levar para o pessoal. De você entender o que o outro lado está com a melhor das intenções e não acreditar que ele, ainda que possa estar... enfim, tendo uma segunda intenção, mas não acreditar nisso, ouvir o feedback, acolher o feedback, refletir em cima dele e entender quais pontos são válidos, quais não são. E isso, assim, eu tenho uma dificuldade na minha vida, às vezes, de questionar até demais algumas coisas. E aí, recentemente, eu comecei com um questionamento que é, cara, tenta não problematizar demais alguns temas. Mas esse em específico do feedback, para mim, é muito você conseguir digerir ele de fato, esfriar a cabeça, ouvir aquele feedback e entender até se aquilo faz sentido para você, para sua vida, para algum âmbito da sua vida e seguir sua vida, assim. Você estava falando um pouco sobre isso, né? Não parar, não achar que, então tá tudo uma droga, vou romper uma relação. E a gente, às vezes, não tá no momento de dar um feedback. Ou a gente não tá no momento de receber até mesmo um feedback e lidar da melhor forma. Mas não deixa esse momento passar. Porque eu estava conversando ontem com a Rose e a gente falava exatamente sobre isso, assim. A gente precisa ser honesto com o seu parceiro time, com a sua parceira e deixar as relações claras, ainda que o outro possa ficar sentido, achar que você tem a sua melhor intenção e conviva bem com ela. Bota sua cabeça no travesseiro e fica bem com ela. Então acho que isso é um ponto relevante, assim, das relações.
Aí eu já vou começar respondendo o seu. Antes de você responder, tem um negócio que a gente gravou um episódio com a Letícia Vitória, lembra? Ela falou um negócio assim que, putz, eu nunca tinha parafraseado dessa forma, mas você ser o protagonista da sua vida, né? No cenário que o Thiago falou, se você recebe uma crítica e aquilo vem e entra assim, te desmorona, o que você está fazendo? Você está dando o protagonismo da sua vida para aquela pessoa. E se ela já fez isso com você, cara, ela não merece, né? Eu sou cristão. O protagonismo da minha vida é para Deus e depois dele é meu. Então, eu aceito. Vou ouvir crítica, vou ouvir feedback, só que eu não vou dar esse poder de mudar a minha vida, sabe? Me jogar lá para baixo. Se for positivo, o protagonismo é meu. Eu que escolhi seguir. Se for negativo, o protagonismo é meu. Eu que escolhi descartar. Mas dono da sua vida tem que ser você. Se você não controlar a sua vida, outra pessoa vai. Fácil. Nossa. E aí... E é muito fácil você controlar a vida de outra pessoa, porque as consequências das coisas não são suas, são daquela pessoa, né? Então acho que isso é importante, a gente ter a consciência de que a vida é de cada um, né? A vida é nossa. Não importa o que as pessoas vão dizer pra você, você vai sempre escolher o que você acata e o que não. Esse poder tem que ser seu e nunca de ninguém mais. Nossa, cara. Rapidinho, Ti, prometo. Cara, isso... Vamos sair um pouquinho do ambiente de corporativo, né, e pensar na vida, cara. Tem pessoas literalmente, sentimentalmente falando, que dá o poder pro outro e fala, não, beleza, você controla... Não, o poder, cara. Eu ia desfazer dele você já, pode, porque eu não quero... Você não quer, mano? Já aprendi, eu não quero ter responsabilidade da vida de ninguém. É meu poder chamado água. Enfim, Tem uma gota de água aqui. Mas é minha, cara, é meu. Tá vendo? Eu não valorizo essa gota de água. Exatamente. Porque não é meu. Porque é meu. Exato. Esse é o ponto. Exatamente. Tá tudo bem. O microfone, esse é meu poder. Ou dali. Boa. Tá pegando na mão. Boa, valeu. E as pessoas transferem um poder de controle de vida e as pessoas viram autodependente, literalmente, deixando que o outro controle como que vai ser o dia, como que vai ser o ano, como que vai ser tudo na vida, em nome de não querer assumir o protagonismo, devolve meu poder e pegar o poder de volta. Esse é um ponto super interessante. O Ti falou uma coisa que de alinhamento e tal. Cara, estar na mesma página com as pessoas que você divide a trincheira é extremamente necessário, cara. Eu tô prestes a casar, gente, eu não contei pra vocês, eu tô noivo, né? Vou me casar daqui a alguns meses. E eu nunca senti a necessidade de estar tão alinhado com a minha noiva, não é? Como agora, em tudo. Em tudo. A gente concorda com tudo? Mas tá alinhado. Estamos alinhados. Isso aí. Esse é o ponto. Vai lá, Tio. Legal, bem legal. Falando de feedback, assim, eu no início da minha carreira como CS, né, pessoa que cuida ali das contas, eu recebi um feedback de um cliente, uma relação estava muito atritada. Na época eu estava numa consultoria e a gente estava tendo muitos problemas recorrentes. Acho que o investimento que ele tinha feito já não se pagava mais, que ele estava fazendo não se pagava mais. E um dia ele fez uma reclamação assim muito dura, assim, muito pejorativa? Eu diria que ele passou um pouco do ponto. Tá bom. E ali sabe quando você se sente assim agredido pessoalmente, para além do profissional? Só que eu levei isso muito pro pessoal. Eu trouxe aquilo e desconsiderei quase que tudo que ele tinha falado do lado profissional, que ele tinha completa razão. Desconsiderei tudo e levei só o que era do pessoal. E aí, no dia seguinte, na verdade, no mesmo dia, assim, no fim do dia, meu gestor me chamou e falou, ele estava na reunião comigo, ele acabou participando, assim, ele que acalmou os ânimos, mas no final ele falou, você percebeu que ele estava certo? Tirando a parte pessoal, ele estava certo em tudo? Sim, ele estava. E por que você vai desconsiderar toda a fala dele por conta do seu lado pessoal? Assim, a gente não depende, você não depende daquela pessoa, você não tem uma relação direta com ela, não é seu familiar, não é seu amigo, ele é um profissional que vive as suas dores, vive o seu momento de vida, tá em outro contexto. Cara, entenda o que você pode acolher daquilo e tirar proveito de fato e melhorar, estar alinhado com ele. E no dia seguinte, conversando com esse mesmo cliente, já de cabeça mais fria, a gente tendo traçado um plano de ação, ele me falou exatamente isso, assim, ele falou, eu senti que você ficou muito ofendido com o que eu falei. E desculpa se eu fui duro, enfim, mas eu não esperava que uma pessoa de sucesso do cliente, que é a minha posição, levasse tão pro pessoal. Eu esperava que ela de fato ouvisse o cliente e acolhesse a dor do cliente.
E no dia a dia eu acho que a gente precisa também ter um pouco desse... Isso daqui eu posso descartar. Isso daqui eu vou descartar aonde? Na minha válvula de escape, seja ela um esporte, seja ela a terapia, seja ela na minha religião, enfim, não converso com amigos. Mas o que eu preciso internalizar, refletir e melhorar. Então, eu acho que esse foi um dos meus foi meu primeiro aprendizado assim, nessa área, com uma situação delicada. Eu já passei tantas outras que foram ainda mais delicadas, e que tiveram temas parecidos. Mas acho que eu venho melhorando, venho entendendo como lidar com essa situação, sabe? De separar o profissional do pessoal e seguir, entender, acolher o que de fato importa e não levar pro pessoal e seguir melhorando. É sempre uma evolução, né, cara? Sensacional, muito bom. E aí, turma? Bora lá? Edu. Então, eu vou passar aqui um ponto que aconteceu aqui na Tech, para mim foi muito importante. Eu tinha um problema que era atropelar as pessoas. Eu ia falar torcer pro Botafogo. Não, isso aí é solução. Quer fazer outra aposta? Não, obrigado. Não, eu tinha um problema que, no fundo, eu sabia que eu tinha, né, mas eu não aceitava. Que é atropelar numa conversa. Você tá batendo um papo comigo, você fala e eu te corta. Eu te corto. Uhum. E aí eu tive um one-on-one com uma pessoa aqui na Tech, e essa pessoa ela não me deu um feedback. Ela me colocou na frente de um espelho e disse assim: dá uma olhada que você vai achar alguma coisa para você melhorar, porque todo mundo tem coisa para melhorar. E aí assim que ela falou isso para mim, isso veio na minha cabeça na hora, para mostrar como a gente sabe que a gente tem um problema. Às vezes a gente só não consegue aceitar. E de cara depois eu fui ver que esse não era um problema que eu tinha só no âmbito profissional. Eu fazia isso em casa também. E eu comecei a trabalhar. E, cara, eu me surpreendi o como hoje eu tenho uma facilidade... Falei, não, espera. Então, hoje eu consigo melhorar isso e eu achei importante porque não foi nem um feedback. Foi um bate-papo em que a pessoa me fez... É como se eu me desse um feedback. Caramba. Né? E assim, pra mim isso evoluiu muito profissionalmente e pessoalmente. Eu queria te agradecer, tá, Rose? Porque eu sei que foi você que me ajudou nisso. Mas foi muito importante esse papo com a Rose, que me ajudou bastante, assim. Uau. Hoje eu tô bem melhor nesse sentido. Eu acho que merece uma salva de palmas. Que bonitinho. Ai, fiquei emocionada. E, assim, falando da minha experiência, né, do que você... um feedback que tenha sido importante. Eu acho que, assim, a gente vai passando por várias experiências e, ao longo, a gente vai recebendo feedbacks repetitivos, né? Sim. Então, eu acho que o autoconhecimento ele é muito importante. Total. Porque vai chegar um momento que você vai receber um feedback negativo, pode ser, que você sabe que não faz o menor sentido. Porque ao longo da sua vida, você sempre recebeu feedbacks opostos àquilo. E isso já aconteceu comigo. Há bem pouco tempo atrás, eu trabalhava numa empresa e eu recebi um feedback que eu achei tão absurdo, assim, porque não fazia o menor sentido. Eu sabia que eu não era, né, que eu não tinha esse comportamento. E que aquilo não fazia o menor sentido para mim. Então, eu realmente, sinceramente, eu descartei. Completamente. Falei, isso não faz o menor sentido. E, por outro lado, também, eu já, um exemplo, né, eu trabalhava em uma empresa em que eu não só recebi um feedback negativo, mas eu recebi uma oportunidade de solução também. Legal. Sabe? Então, eu tinha uma dificuldade... E assim, até os feedbacks negativos, eu vou falar nessa palavra negativa, tem gente que não gosta, mas eu não vejo problema, que são repetidos também. A gente sabe que tem algumas limitações. A gente vai melhorando, mas aquelas limitações são sempre desafios para a gente, né? Então, eu tinha uma dificuldade de relacionamento interpessoal, principalmente com cargos de liderança, né, de direção.
E eu precisava muito me relacionar com essas pessoas. Então, o meu gerente, ele me deu esse feedback e ele me deu um treinamento. Ele falou, olha, faça esse treinamento que você vai para te ajudar a melhorar. E esse treinamento ele foi tão assim crucial para mim que eu melhorei não só a relação com, né, o que eu precisava, como relações pessoais também, relação com colegas. Eu tinha um problema com uma pessoa no time que eu levava para o pessoal. Eu acho que quando você tem um problema com alguém, né, você começa a criar barreiras. Então, quando você chega para falar com a pessoa, você já chega armado. Total. E eu já estava nesse ponto, sabe? E eu sabia que a gente não podia continuar daquela forma. E a coisa aconteceu, assim, resolveu em questão de uma semana, sabe? Então, eu acho que quando você dá um feedback para alguém e você dá uma oportunidade, já um direcionamento também, né? Quando você consegue, né, dar um direcionamento para a pessoa melhorar, né? Pelo menos uma direção, você também já ajuda, né? Porque não olha, você precisa melhorar isso, mas se vira. E quando você consegue dar um direcionamento, a forma que a pessoa recebe também já é melhor, né? Total. Você falando isso, eu lembrei de uma coisa. Nessa antiga empresa que eu trabalhava, o CEO, uma pessoa de quase 60 anos, eu tinha um entrave absurdo com ele, né? Porque o temperamento dele era complicado. Ele foi evoluindo e hoje ele reconhece isso. Arthur, beijo pra você. Sabe que, né, te considero muito. E quando eu cheguei para trabalhar, nos primeiros dias, eu levei uma invertida que nem era culpa minha, né, mas levei em nome de todo mundo e tal. E isso me criou um bloqueio gigantesco. Fiquei mais ou menos 1 ano e 2 meses nutrindo esse bloqueio dentro de mim, criando, né? Dando, como diz um amigo meu, dando água e ração para ele dentro de mim. Né? Só que chegou uma hora eu falei, cara, não tô afim de sair daqui, eu vejo oportunidade de crescimento aqui, eu preciso resolver. Um belo dia, marquei uma reunião com ele, sala de reuniões, número 2, 10h30 da manhã. Ele sentou diante de mim, falei, bicho, você é o dono dessa parada toda aqui, te respeito, só que eu tenho um problema com você. Eu tenho um bloqueio, uma trava com você. Vamos resolver isso? O cara se abriu pra mim. E aí saiu aquela imagem, aquela figura de dono da empresa, e entrou o ser humano. E ele começou a mostrar as feridas dele para mim. E eu comecei a mostrar as minhas para ele. Né? E foi uma troca muito legal, e a gente se alinhou. Fiquei nessa empresa por quase 5 anos. Me vejo saindo de lá super triunfante, né? Minha posição era de área comercial, e graças a Deus saí de lá super triunfante. E quando eu saí, depois que eu saí, ele me chamou para almoçar recentemente. Né, a gente troca ideias, essa semana eu mandei o WhatsApp para ele e hoje a gente tem uma relação hiper saudável. Mas por quê? Porque em algum momento eu pensei em ser pró-solução. As pessoas têm algum problema, algum entrave, e aí elas focam em aumentar e potencializar o problema. A gente tem que potencializar o quê? A solução. Né? Esse é o ponto. Mais alguém? Então beleza, vamos caminhar para o final. Quer falar mais alguma coisa, jovem? Cara, quem é pró-solução é o Fernando, né? Fernando Wolff. Já fiz tanta cagada quando trabalhei com ele. Ele sempre tem uma alternativa, cara. Que ele chegou e falou assim, tá, mas como é que a gente resolve? Ele pensa muito rápido, cara. Falou, como é que a gente resolve? Eu falei assim, não sei. Aí eu falei, então vamos parar de pensar no problema e pensar na solução. Ele deu a solução. E com o treino você começa a adquirir. Isso que é da hora, de você falar assim de cultura, né? Quando você tem uma cultura onde as pessoas se ajudam, você aprende a buscar soluções e não problemas. Quando você tem uma cultura onde as pessoas só reclamam, você tende a encontrar mais problemas. Ao invés de propor soluções, né? E aí é onde você escolhe se você vai nutrir uma relação saudável e longínqua, né? Que fala? Longínqua. Ou se você vai nutrir uma situação, um relacionamento tóxico, que é um veneno para você. Então, quanto mais tempo você ficar naquilo, mais você vai diminuindo. Total. Até não dar mais nada certo. Total. E na Tech a gente tem que falar mais isso, né? Mas a gente tem uma questão de... Não tem problema errar, mas erra rápido, né? A gente corrige e segue caminhando. Tinha uma frase aqui nessa parede, né? Era be fast, break things. Seja rápido, quebre coisas. E era uma máxima para você... vai com tudo. Se der ruim, corrige e não faz de novo. Exato. Mas segue em frente. Boa. Um monte de coisa, cara, várias soluções.
saem de resultados de erros, né? Se você pegar, por exemplo, a criação do post-it, você sabe como foi criado? Vocês sabem como foi criado o post-it? Não. Todo mundo usa post-it, né? Eu uso. Então, o post-it era para ser uma cola que nunca descolava. Meu Deus, isso aí é um post-it. Saiu uma cola fraquíssima. Aí ele falou assim, putz, e agora? O que a gente vai? Distribui nos escritórios, fala que é um bloco de notas. Você cola, não deixa marca, depois você tira e joga fora e para. Estourou. Já era, post-it virou Vai isso. ficar pro resto da vida, cara. Exatamente. Enquanto existir escritório, vai existir post-it. E foi de um problema. Exatamente. Dentro de casa, trabalhando de casa, eu utilizo. Você usa? Eu não uso mais não. Eu sou velho, né, cara? Nada, é porque foi um feedback muito interessante, né, esse cenário. Eu era estagiário na área de compras de uma mineradora. Putz, foi um feedback duro pra caramba que eu recebi, mas foi libertador pra mim. Eu usava muito post-it. Aí eu tinha post-it, tinha fornecedor pra caraca, né? Aí falava, cara, como é que eu vou gerir esse negócio? Aí tinha aquele cubículo, mais ou menos, né? Colocava nos cantos, assim, pá, e tudo colocava pra lembrar, colocava, e comecei a virar refém disso. Aí colocava, tinha muito post-it na coisa, parecia uma lousa lá do lado, assim, e eu comecei a usar a parte da mesa. Aí o gerente trabalhava comigo, ele falou assim, ô Isaías, limpa essa mesa aí, mano, tá uma nojeira. Aí eu olhei assim pra ele e falei, caraca, meu filho da mãe, né? Aí eu fiquei com raiva, catei, beleza. Aí tirei tudo, eu comecei a usar caderno, anotei tudo no caderno. Mano, ficou muito melhor, a mesa super arrumada e eu continuo mantendo o controle. Boa. Outro foi do Alex. Ele falou assim, cria uma planilha pra acompanhar itens de suporte. Sim. Né? Aí eu fui lá, fiquei 2 horas fazendo bagulho. Fiquei a tarde toda, foi até umas 4 horas. Aí perto de ir embora, eu falei, senta aqui pra ver. Aí ele olhou assim, sentou, olhou, clicou, ele virou pra falar, mas isso aqui não serve pra nada. Nossa, eu fiquei louco, mano. Putz. Eu falei, é? Nesse lugar aqui, né? Não, tava no 12º ainda. Tá bom. Aí eu falei, e o que você espera ver aí? Não, mano, eu fui embora aquele dia louco. Eu falei pra ele, nossa, Alex, eu fiquei pistola com você. Eu fui pra faculdade, mano, falou que filho da mãe. Cara, que eu levei a tarde toda pra fazer. Viu? Nossa, eu tava louco, de verdade, explodindo. Aí eu falei, também só de raiva, vai ver só, vou fazer o bagulho perfeito. Aí eu já sabia o que ele queria ver. No dia seguinte, eu já saí de casa pensando, vou fazer de tal jeito. Chegou aqui, eu só fiz. Na hora que começou, ele falou, tá top. Uau. Falei, aí eu saí feliz. Aí foi depois disso, né, que deu certo, é que eu falei pra ele, mano, ontem eu saí pistola com você. Pró solução, cara. Pró solução. Muito bom. Gente, estamos caminhando pro finalzinho. Eu quero agradecer a participação de todos. Muito gostoso gravar com eles, né, cara? Eu queria que eles participassem mais, né? Eu também, mas... A gente acabou falando pra caramba. Pô, falei demais. Eu corto as minhas partes aí pela metade. Foi só eles. Mas, Thiago, como que a gente sai da teoria e vai pra prática? O que eu vou falar agora é um estilo de feedback que eu aprendi tem um mês, mais ou menos. Não sei se vocês já ouviram falar. Stop, Start, Continue. Já ouviram falar desse modelo? É o modelo de feedback ágil. Já ouviu falar? Eu te mandei, né? Já. Não sei se você que me mandou, mas já. Boa. Como que funciona isso? Cara, chega na pessoa do ponto de vista corporativo, stop, start, continue. Pare de, comece a e continue a. É a forma mais fluida, mais bacana que pelo menos aqui na Tech a gente encontrou de fazer um feedback. Cara, para de fazer isso daqui porque isso daqui está te atrapalhando. Começa a fazer aquilo lá porque isso daqui que você está despendendo energia está tirando teu foco, mas isso daqui se você começar vai dar bom, né? E continue, ou seja, no final você reconhece os pontos positivos ali da pessoa e isso é super bacana. É uma forma fluida, indolor, de certa forma, e funciona muito bem. E agora a gente vai sair da teoria aqui e vai para a prática no programa que a gente está tocando aqui na Tech, mas é isso. Mais uma vez, quero agradecer vocês, muito bom gravar. Dá um exemplo aí de um feedback nesse. Acabei de dar. Para de fazer isso aqui, senão, senão, tá bom. Não, senão eu ia entrar numa reunião com você ia falar assim, Thiago, para de falar o português errado, ou melhor, vamos lá, para de usar o celular como bloco de notas. Tá bom. Começa a estudar antes. Tá bom. E continue falando bem. Tá bom. Isso daí, cara, isso pra mim é crítica. Tá bom. Entendeu? Monta um...
que nem a Rose trouxe, né? Monta um espelho. Tá bom, vamos lá. Como é que você dá um feedback? Escolhe uma pessoa daqui, ó. Não, você. É Jonas, né? Não. O Jonas, ele não falou nada. Eu tenho um pronto pra você, cara. Beleza. Para de ser São Paulino. Começa a ser corintiano. Do errado. Aí, tá vendo? E esse aqui... Boa, Para de ser São Paulino, começa a ser corintiano. E com certeza você ia falar a mesma coisa tá que eu. tudo certo. E com certeza você ia falar a mesma coisa que eu. Esse daí eu vou desconsiderar, porque não serve. Não, isso é uma crítica. Cara, Tá vendo? tem um ponto. Você... Não vou falar isso não, isso daí é crítica. Monta. É muito fácil. Essa era a provocação. Você aprendeu? Deixa eu fazer minha... Por que eu trouxe essa provocação? Vai. Porque é muito fácil a gente criticar, né? E surgiu uma palavra chamada sincericídio. E, cara, ela é fato. Se a gente só se ater a um conjunto de regras, tipo matemática, tá. eu sou de exatos, cara. Eu gosto muito de matemática. Então, para eu lidar com pessoas, é muito difícil para mim. Sim. Então, eu tive que entender na dor que, não adianta só eu saber o que precisa ser dito. Eu preciso saber o como dizer. E essa é a provocação que eu quero dar. A gente falou aqui, na teoria, é o stop, start, continuous. Mas coloca isso, monta um feedback e vai. Se for capaz. Senão você pode falar que, você não vai montar um feedback de uma hora para outra. Você precisa estudar, precisa se preparar para isso. E é uma coisa boa, né? Você não pode simplesmente olhar, tem um one-on-one agendado, vou tomar um café, volta e descarrega tudo que você pensou. Você tem que dedicar um preparo, fazer os bullet points, se você precisar, né? Mas como é que eu vou montar? Eu tenho que colocar isso aqui. Como que você vai... não sei se foi o Charles ou foi o Thiago que falou. Como que você vai se colocar no lugar da pessoa? Como que ela vai reagir ouvindo isso? Será que vai ser bacana a reação dela? O que eu posso mudar nessa frase para que ela não sinta-se confrontada, né? Mas, montar de uma forma que saia de uma forma produtiva. Tá bom. E não uma briga. Tá bom. Acho que o Jonas quer falar. Deixa eu só complementar um pouco do que o Isaías falou, que eu acho que a preparação do feedback vem um pouco antes também. Faz sentido. Que seria a construção da confiança, sabe? Eu não sei se faz sentido a gente dar um feedback com quem a gente não confia ou com quem não confia na gente. Você tá certo. Porque eu acredito que é muito fácil entrar na parte da crítica, sabe? E mesmo que a gente estude o feedback que a gente vai dar. Mas eu acho que a confiança que a gente tem nas pessoas, eu acho que é bem importante a gente fazer essa construção antes da confiança e depois preparar o feedback. E eu acho que esse é o caminho, assim, sabe? Se fizer esse caminho, tiver confiança e preparar o feedback, acho que não tem erro. Boa. Eu vou dar um feedback pro Isaías, então, o dono do nosso estúdio, que a gente sempre grava. Boa. Sobrou pra você, mano. Se ele sabia, porque ele é culpado. Exatamente. Porque aqui eu vou ficar em maus... Brincadeira. Para de chegar tão pilhado na... Então, meu Deus, eu preciso entregar, tal. Chega mais leve. Começa a se organizar mais, planejar mais as atividades, logísticas e tudo mais. E continua entregando com excelência. Você tem excelência. Ponto. Gostou? Não. Meu Deus. É isso, não, gente. Pergunta pra ele, vocês gostaram desse feedback? Como vocês sentiriam se vocês tivessem... Não, o Isaías depois, nos bastidores, depois ele se entende com o Thiago. Mas como vocês são os convidados... Faz sentido? Vocês gostaram desse feedback, posto dessa forma? Eu acho muito seco. Fala um pouco mais próximo. Eu acho muito seco. Não sei. Dessa forma, não sei se é dessa forma que o Thiago faria se ele se preparasse. Exatamente. É que a gente tá no programa e a gente tem horário pra terminar. Mas as pessoas normalmente colocam mais argumentos. Pra começar, a gente atrasa pra terminar. Isso. Mas, beleza, é seco. Tá bom. Mais algum ponto? Eu acho que pode ter faltado um porquê. Então, quando você fala para de chegar pilhado, talvez você pudesse falar porque acredito que isso possa impactar o ambiente. Tem que justificar, faz sentido. Eu, pelo menos, me sinto... Não sei se você se sente assim, Isaías. E aí ele podia falar, eu me sinto muito assim. E aí você já ia entrar na cabeça da pessoa. Faz sentido. O cara tá dando aula psicólogo. Preparou, o cara já tem podcast, pô. Você tá achando... entrevistou os prefeitos do Rio de Janeiro. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? O cara foi, como é que fala quando é a pessoa que organiza o debate? Como que é? O mediador. Foi mediador de debates. Alguém mais quer falar, pelo amor de Deus? Vamos encerrar, obrigado. É isso? É isso. Boa. Gente, valeu pela participação de vocês.
quero pedir uma gentileza, pega esse episódio, manda para todo mundo. Tenho certeza que você extraiu insights daqui que vão te ajudar. E é isso, até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Boa!